O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Caminhar me faz por verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu caminhasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida, e eu habitarei a casa do Senhor por longos dias. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Senhor, enquanto o tempo se renova nos vastos horizontes deste dia, aspiro a ser, onde me colocares, a lembrança da paz e da alegria. Ante a explosão de amor com que envolves o mundo, deixa que eu seja um raio de esperança a todo coração desalentado, que procura encontrar-te e ainda não te alcança. Que eu tenha os próprios braços no socorro, à penúria de todos os matizes. Entretanto, Senhor, faze de mim também a palavra de fé, levantando na estrada os tristes e infelizes. Converte-me a visão em caridade. Dá-me o dom de servir sem perguntar a quem. Conserva-me na escola do dever. Faze de minhas mãos artífices do bem. Ampara-me, Senhor, para que me transforme na seara da vida e seja com quem for, num singelo canteiro de trabalho, a bendizer-te a luz e a florir-se de amor. Que assim seja. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor da vida, queremos, mais uma vez, elevar as nossas preces e a nossa frequência vibratória, a fim de entrarmos em sintonia com a corrente franciscana, com as falanges brancas do universo e com os orixás que regem a nossa casa. Pedimos a Francisco de Assis, a Miguel Arcanjo e a Tupinambá, o nosso guia-chefe, que venha em nosso concurso, nos abençoando e nos fortalecendo, para que sigamos no caminho da caridade e da evolução espiritual. Rogamos a Maria Santíssima pela paz no mundo, que as ambições materiais dos líderes das nações em conflito deem lugar ao sentimento de fraternidade e solidariedade, justamente como nos ensinou o Divino Mestre quando disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Que os trabalhadores do mundo maior amparem as vítimas desses conflitos, sobretudo os mais vulneráveis e as crianças, que são as sementes de um futuro melhor. Que possamos potencializar com as nossas preces as correntes de vibração espalhadas por todo o mundo que clamam pela paz, colaborando com os guias espirituais para o saneamento da psicosfera do nosso planeta. Pedimos pelas crianças da creche Santa Clara e pelos irmãos que ajudam a mantê-la e aos projetos sociais da CFA.
Que as nossas preces envolvam a todos os nossos entes queridos, encarnados e desencarnados. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, agora e sempre. Obrigado, Senhor. Bem-vindos, queridos irmãos, a mais um Evangelho virtual da nossa Casa de Francisco de Assis. Hoje nós voltamos ao capítulo 14 do Evangelho, Honrai a vosso Pai e a vossa Mãe. Honrai a vosso Pai e a vossa Mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Esse é um mandamento que está no Decálogo, que foi passado para Moisés por Deus, e está na Bíblia. O item é piedade filial. O mandamento honrai a vosso pai e a vossa mãe é um corolário da lei geral de caridade e de amor ao próximo, visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama a seu pai e a sua mãe. Mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Quis Deus mostrar por essa forma que ao amor se devem juntar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que envolve a obrigação de cumprir-se para com eles, de modo ainda mais rigoroso, tudo o que a caridade ordena relativamente ao próximo em geral. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que fazem as vezes de pai e de mãe, as quais tanto maior mérito têm, quanto menos obrigatório é para elas o devotamento. Deus pune sempre com rigor toda violação desse mandamento. Honrar a seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los. É também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los de cuidados como eles fizeram conosco na infância. Sobretudo para com os pais sem recursos é que se demonstra a verdadeira piedade filial. Obedecem a esse mandamento os que julgam fazer grande coisa, porque dão a seus pais o estritamente necessário para não morrerem de fome, enquanto eles de nada se privam, atirando-os para os cômodos mais ínfimos da casa, apenas por não os deixar na rua, reservando para si o que há de melhor, de mais confortável? Ainda bem quando não o fazem de má vontade e não os obrigam a comprar caro o que lhes resta a viver, descarregando sobre eles o peso do governo da casa. Será então a pais velhos e fracos que cabe servir a filhos jovens e fortes? Ter-lhes-á a mãe vendido o leite enquanto os amamentava? Contou porventura suas vigílias quando eles estavam doentes? Os passos que deram para lhes obter o de que necessitavam? Não, os filhos não devem a seus pais pobres só o estritamente necessário. Deve-lhe também, na medida do que puderem, os pequenos nadas supérfluos, as solicitudes, os cuidados amáveis, que são apenas o juro do que receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Unicamente essa é a piedade filial grata a Deus. Ai, pois, daquele que ouvida o que deve aos que o ampararam em sua fraqueza, que com a vida material lhe deram a vida moral, que muitas vezes se impuseram duras privações para lhe garantir o bem-estar. Ai do ingrato! Será punido com a ingratidão e o abandono. Será ferido nas suas mais caras afeições, algumas vezes já na existência atual, mas com certeza noutra, em que sofrerá o que houver feito aos outros. Alguns pais, é certo, descuram de seus deveres e não são para os filhos o que deviam ser. Mas a Deus é que compete puni-los e não a seus filhos. Não compete a estes censurá-los, porque talvez haja o merecido que aqueles fossem quais se mostram. Se a lei da caridade manda se pague o mal com o bem, se seja indulgente para as imperfeições de outrem, se não diga mal do próximo, se lhe esqueçam e perdoem os agravos, se ame até os inimigos, quão maiores hão de ser essas obrigações, tratando-se de filhos para com os pais. Devem, pois, os filhos
tomar como regra de conduta para com seus pais todos os preceitos de Jesus concernentes ao próximo e ter presente que todo procedimento censurável com relação aos estranhos ainda mais censurável se torna relativamente aos pais, e que o que talvez não passe de simples falta no primeiro caso pode ser considerado um crime no segundo, porque aqui a falta de caridade se junta à ingratidão. Bom, meus irmãos, a reflexão que nós podemos fazer acerca desse mandamento de Deus, honrar a vosso pai e vossa mãe, sob a ótica da visão espírita, que considera a reencarnação como o principal mecanismo de evolução espiritual, é a gratidão que todos nós devemos ter por aqueles irmãos que nos proporcionaram essa divina bênção que é a vida. E a lei de causa e efeito é que vai definir as condições das nossas relações com os nossos pais, biológicos ou não. Nem todos os pais são devotados aos seus filhos, o que pode gerar um ressentimento que se traduz numa posterior indiferença ou até em ingratidão desses filhos ou seus pais. Nem todos reencarnam por intermédio de espíritos simpáticos ou afins. A lei de causa e efeito e o livre-arbítrio é o que faz com que os espíritos reencarnem como pais e filhos por afinidade ou por resgate de desavenças do passado. Quantos exemplos nós conhecemos de pais dedicados e amorosos e filhos ingratos e rebeldes? Certamente esses pais estão espiando um mau comportamento de experiências passadas, o que não exime os filhos ressentidos da responsabilidade de responder no futuro pela ingratidão. E na maioria dos casos, são os pais, biológicos ou não, que orientam e encaminham os espíritos até a fase em que o livre-arbítrio vai começar a ser exercido. E ele vai ser um resultado dessa modelagem que os pais têm a responsabilidade de promover. Muitas das más tendências que nós trazemos ao reencarnarmos são neutralizadas pela dedicação, pelo zelo e principalmente pelo exemplo que recebemos dos nossos pais. Então nós devemos sim honrar os nossos pais. Devemos ser gratos a eles pelas nossas vidas, devemos ampará-los na velhice, como eles fizeram na nossa infância. E se ainda assim não tivermos o que retribuir, além da oportunidade de reencarnarmos, que aproveitemos então para exercitar o perdão e a caridade, que façamos a eles o que gostaríamos que eles tivessem feito conosco. É dando que se recebe. Não somos nós que devemos julgá-los. É a lei de causa e efeito que vai, mais cedo ou mais tarde, apresentar essa conta. E a misericórdia divina, que cobre a nossa imensidão de pecados, vai nos permitir resgatar as nossas dívidas, assim como nos recompensar pelos nossos méritos. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que a paz de Deus permaneça sempre em nossos corações.